Então, a ideia hoje é a gente compartilhar aí algumas informações de mercado. O Marco sempre traz ali uma análise, enfim, na estatística e um pouco até um olhar dele sobre os acontecimentos, mas a gente sabe que às vezes os dados também são dados, né? Então é importante, e a ideia do grupo é justamente essa, que vocês aí estão na ponta, no dia a dia, né? Em diálogo constante com o mercado, que vocês também possam contribuir e trazer alguns olhares que daqui a pouco passa ou perpassa pela análise que a gente faz aqui, né? Enfim, junto com o Unicinos, né? E especialmente pelo olhar do Marcos, tá? E eu acho que essa é a riqueza do grupo, a gente realmente poder compartilhar aí algumas informações de mercado e entender o quanto essas mudanças aí estão afetando a produção, nos afetam diretamente aí na produção de calçado, no nosso olhar aqui, né, a venda de materiais para a indústria. Vocês fiquem à vontade, por favor, né? Enfim, eu peço que vocês deixem o microfone desligado ao longo da fala do Marcos, mas a cada intervenção que vocês acharem importante fazer, vocês, por favor, abram o microfone, peçam a palavra que o Marcos ali sempre cede, enfim, os espaços ao longo da apresentação para essas discussões, tá? Fora isso, então, boa reunião. A gente vai gravar, tá? Então, a gente avisa que está sendo gravado. E para aqueles que não puderem ficar até o final, enfim, o que tiverem que sair ao longo da reunião, a gente compartilha depois o material e a gravação com todos vocês, tá? Boa reunião e aí contigo, Marcos. Bom, pessoal, me ouve? Tudo certo? Tá ouvindo aí, Jordano, Luiz? Tudo certo? Yes. Tá. Deixa eu... primeira coisa, vocês podem intervir aí na hora, não precisa esperar para perguntar até o final, tá? Já faço intervenção, porque daí aí não perde a hora, porque Jordano deixa para falar lá no final, tu perde um pouco o time, tá? O que eu vou falar um pouquinho? Vou falar uma questão que vem, que eu acho que é uma dos determinantes que pode acontecer com a economia mundial, é a inflação, que está acontecendo com os processos inflacionários nos países da Europa e principalmente nos Estados Unidos, né, para a gente ver como é que se pode dar um momento de crescimento econômico, como é que estaria definindo esse crescimento econômico, né? Daí eu queria falar um pouquinho de Brasil. A gente teve uma surpresa aí no primeiro trimestre, um crescimento bem acima do esperado, mas bem acima mesmo, 3 vezes mais do que esperado, tá? O primeiro trimestre da economia brasileira, tá? Eu não sei se esse crescimento é sustentável, tá? Eu acho que ele não sei se ele aguenta por muito tempo. Isso a gente já viu no primeiro semestre do ano passado, foi a mesma coisa, deu uma acelerada no primeiro semestre, no segundo semestre ele desmontou. Eu acho que tem alguns problemas, principalmente no mercado de crédito no Brasil. A gente está com alguns problemas no mercado de crédito no Brasil. Famílias muito endividadas, pedidos de recuperação judicial cada vez maiores, né? A gente está vendo aí um conjunto de dificuldades no mercado de crédito, e aí a gente pode ter um problema de continuidade nesse crescimento, tá? E falar um pouquinho do setor de calçados, tá? Eu queria passar a primeira ideia para vocês, é o seguinte: eu acho que o setor de calçados, a gente está com uma previsão aí, junto com a Bicalçados, né? Nossas previsões junto com o pessoal da Bicalçados, no setor de inteligência da Bicalçados, então a gente monta essas previsões juntos. E a gente ainda está vendo uma perspectiva de crescimento da produção de calçados nesse ano, em torno de 1 a 1,6, tá? Mas aí tem sempre um mais, né? Porém, a gente acha que esse melhor desempenho do setor de calçados vai vir pós-agosto, tá? Eu acho que a partir de agosto, setembro, a gente vai começar a ver um melhor desempenho do setor de calçados. Eu acho que agora o mês somente o mês agora, maio, junho, julho, vão ser meses um pouco tensos, tá? A gente sabe, ainda a gente não está vendo que... E aí, a partir de junho, julho, a gente pode ser... Principalmente julho, a gente começa a ver que pode dar uma melhorada, tá? Então, a primeira parte eu vou falar um pouquinho desses processos inflacionários, a questão do câmbio, um pouco da questão do câmbio que vem acontecendo. Eu acho que quem estava na última reunião lembrou e deve lembrar que eu falei que esse câmbio poderia ser abaixo de 5 e realmente caiu abaixo de 5. Eu avisei há mais de um mês atrás. Na verdade, eu avisei, teve uma outra reunião lá com o pessoal do Coro, do CICB, foi em novembro que eu falei assim: o câmbio vai vir abaixo de 5 por uma questão de diferencial de juros. Nosso juros está muito alto. E aí o juros americano está parando de subir, vai parar de subir, já está dado que vai parar de subir, e aí tu tem esse movimento de capital financeiro que entra e valoriza o real. Bom, então vamos lá, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela.
Vocês já estão vendo? Tudo certo? Sim. Tá. Qualquer pergunta, podem me chamar, tá? Podem me chamar, porque agora eu não enxergo ninguém, tá? Eu só vejo a minha tela aqui, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho da economia internacional e eu queria conversar um pouquinho sobre de que forma que estão os processos inflacionários aí em algumas economias. A gente está vendo que a inflação vem perdendo força, tá? Nas economias, num conjunto de economias, tá? Mas é legal entender por que ela vem perdendo força e se esse dinamismo de perder força pode dar continuidade. A gente tem o dado até março, né? A gente tem aqui o dado de várias economias na Europa, os Estados Unidos e a China, da inflação, né? Então, quando a gente vê a inflação total, tá? Quando eu estou falando da inflação total, são todos os produtos. Depois eu vou começar a abrir ela em outros tipos de produto, tá? Então, quando a gente vê a inflação no ano, 12 meses, né, que a gente fala acumulado, 12 meses, né? A gente vê que em 2022, né, tem um crescimento muito forte ao longo de 22, né? E a gente vê que parece que tem um pico da inflação, né? Um pico da inflação no final do ano de 22. Então, a gente vê ali Itália com 11% de inflação, Reino Unido com 9,2% de inflação, Alemanha com 8,1%, né? Então, a gente falar assim, se a gente pensar assim, Itália com 11%, Reino Unido com 9%, e Alemanha com 8%, são inflações muito elevadas para esses países quando eles fecharam 2022. Se a gente pensar em inflação de 2 dígitos na Itália, é uma inflação bem alta, né? E a gente vê os Estados Unidos aqui fechando com 6,5%, que também é uma inflação alta. O histórico assim, da inflação americana em torno de 2%, então ela estaria, vamos dizer, praticamente 3 vezes maior, né? 3 vezes maior que o histórico da inflação americana, né? E a gente vê a China aqui, de alguma forma, com uma inflação bem controlada e de alguma forma, bem abaixo do resto dos países, né? Agora, em março, só que a partir que a gente começou a ver que a partir de dezembro começa a ter ela começa a perder força, né? O movimento de inflação, né? E aí a gente vê agora, sempre acumulado 12 meses, tá? Sempre acumulado 12 meses, porque a gente está querendo ver ela anualizada, né? Tu vê, a Itália, ela estava com 11,6 de inflação, ela já está rodando 9,1, né? Ela vem perdendo força. Só o Reino Unido ainda mantém 9,2, a Alemanha de 8,1 já está em 7,4, o México em 6,8, a França 5,7 e os Estados Unidos em 5, aqui no último dado de março, né? Então a gente vê que tem um movimento que parece que a inflação mundial começa a perder força, porém ela é muito alta ainda para os países desenvolvidos, né? Quando a gente fala em inflação na Alemanha de 7,4 ou a inflação nos Estados Unidos de 5, a gente vê que é um patamar muito elevado. E aí é interessante a gente entender o porquê que ocorreu esse processo inflacionário, né? Para a gente também entender se tem força essa queda, essa desaceleração aqui na inflação nos países centrais, né? E aí, quando a gente olha lá a inflação de energia, né, basicamente os produtos associados à energia nesses países, vejo que são números muito altos, né? E eles que acabaram determinando o tamanho dessa inflação. A gente teve uma inflação de energia no ano de 2022 lá, na Itália de quase 64%. Vejam aqui, 64,68% foi a inflação de energia na Itália, e aí ela acaba fechando com 11% aqui, né, a inflação, né? O Reino Unido 52%, né? A Alemanha 21% cresceu a energia na Alemanha, né? Nos Estados Unidos 7,31%, né? E aí a gente vê que isso aqui acabou determinando o tamanho dessas inflações aqui, né? Desses movimentos de preço muito associado ao custo da energia e principalmente ao custo da energia na Europa pelo efeito conflito na Rússia e da Ucrânia, né? E ao longo desse ano parece que ainda é uma inflação muito alta no 12 meses, né? Os Estados Unidos já vem com deflação,
na energia, né, no custo da energia, o México com deflação, mas se a gente olhar, a Itália ainda com 28%, o Reino Unido com 48% agora em março, e a Alemanha e França controlando maior esses preços, os custos de energia lá, né? Então, isso aqui acabou ajudando muito esse processo aqui de inflação geral, né, nos países centrais, e agora vem com o processo de queda. Eu vou mostrar daqui a pouco o que vem acontecendo com os preços das commodities e principalmente o preço do barril. Mercado internacional, vocês vão ver que é o mesmo movimento, tá? Esse movimento de queda a partir de 2023. Ao mesmo tempo que a gente está vendo também, que influenciou muito o preço, o custo, a inflação geral, né, nesses países, são as inflações de alimentos, né, a inflação ao consumidor de alimentos. Veja que a Alemanha continua crescendo a inflação de alimentos 12 meses, né? Então, a gente tinha lá 19%, fechou 22%, bem acima, né, do patamar que fechou 8,1%, né, a inflação alemã, e agora ela está em 21%. Né? Então, os alimentos da Alemanha ainda vem passando por um processo de crescimento, né, dos preços, mesmo no 12 meses. Né? O Reino Unido, 16, está em 18. Aí, a França, veja que a França fechou em 12 e ela está em 16. A Itália, no mesmo patamar, ainda a gente não vê queda em alimentos na Itália, só que nos Estados Unidos a gente já vê 11 para 8,3, né? E na China também de 4 para 2,4. Então, o que a gente está observando? A primeira coisa, para tirar como conclusão, né, é um arrefecimento do processo inflacionário, mas ainda muito alto, né? Ainda muito alto nos países centrais, ainda uma inflação muito alta nos países centrais, né? Maior que a nossa, né? A nossa está beirando em torno de 4%, 4,5%. E aí, quando a gente vê a Itália em março 9,1%, né? A Alemanha 7,4%, é muito maior que a nossa, a inflação deles, tá? E com uma taxa de juros menor, só por curiosidade, né? Inflação maior e com juros menor. Nossos juros a 13,75 e com uma inflação quase pela metade, né? Quando a gente pegar a inflação da Itália e do Reino Unido, nossa inflação é a metade deles. E aí, ainda nesse movimento de queda aqui, de desaceleração da inflação, a gente vê que isso ainda não está ocorrendo nos alimentos. Os alimentos ainda não têm esse processo mais forte de queda, como a gente está vendo no movimento dos preços da energia. Tá? E por quê? Talvez aqui ajude um pouco a gente entender, né, o que está acontecendo e por que a gente não está vendo essas quedas mais consistentes. Né? Essa figura aqui são os preços das commodities. Então, é a inflação de commodities, tá? A inflação, por exemplo, essa aqui é a inflação de energia, de todos os produtos associados à energia. Então, aqui vai ter petróleo, vai ter gás, né? Então, aqui é o custo da energia no mundo, a inflação de commodities. Esse aqui é a inflação das commodities totais, né? Azul, todas as commodities, aí entra commodities de alimentos, entra as commodities que é usado como insumos industriais, entra commodities de energia, uma média de todas as commodities. Né? A linha cinza é o alimentos e a linha amarelinha é o que a gente chama de insumos industriais. Aqui, insumos industriais tem muito aço, né, pessoal? Então, insumos industriais, a gente tem toda a parte de minério aqui dentro, né, que é muito usado pela indústria. E o que a gente viu? A gente viu um pico. Em quase todos eles, tem um pico em 22, em março de 22. A gente tem um processo que chega a ser o custo, a inflação da energia no mundo chega a crescer 133%, pessoal, comparado sempre 12 meses, né? Os 12 meses até março contra os 12 meses de 22 contra os 12 meses até março de 21. Então, ele chega a bater um pico de 133%. E aí, é claro que a total vai crescer 76%, o alimentos 31% e os insumos industriais 13%. Ao longo do ano, a gente vê que ela vai se ajustando. E em agosto, ela tem um tombo. Né? A gente vê um processo bem forte de queda, principalmente no energia. Né? Principalmente no energia. E esse energia hoje, aqui, agora em abril, esse dado é de abril, o último dado que eu tenho aqui é de abril, ela vem num processo de deflação. Então, ela começa a entrar em deflação os preços da energia no mundo. E isso deve continuar, no mínimo, até o final do ano. A gente deve ver ainda deflação na energia, até o final do ano não, até próximo, talvez até próximo ali
antes dessa queda aqui, né, forte, porque depois ele deve se ajustar, a partir de outubro ele deve começar a se ajustar, mas até outubro provavelmente a gente vai ver números negativos no custo da energia, né? E aí a gente vai ter também está vendo números negativos da inflação total, porém, o que menos caiu, apesar de cair, é o custo dos alimentos. Os alimentos, ele chegou a ser 31 aqui, né? E hoje a queda tem de 10%. Então, esse movimento global aqui, né, dos preços das commodities internacionais, ele acabou ajudando esse ajuste aqui, principalmente na energia, nos países centrais, e também um ajuste no geral. Só que ainda estamos vendo eles com as inflações muito altas, né? A gente ainda vê inflação muito alta. Se a gente ainda está vendo inflação muito alta, o que a gente pode pensar? Que ainda a gente, provavelmente, nos países centrais, a gente ainda vai ver um problema de crescimento de renda ainda esse ano, tá? E aí, provavelmente, só no ano que vem que a gente vai ver alguma melhora na atividade econômica dos países centrais. A gente vê Estados Unidos, na verdade, o ano que vem ainda um processo mais difícil, né, de crescer, porém, esse ano o ano que vem ele ainda vai ter alguma dinâmica um pouquinho mais complicada. E qual foi o movimento para esse ajuste, né, que a gente viu? E aí a gente vai explicar um pouquinho do que pode estar acontecendo com o câmbio brasileiro, né, nesse processo de subida a subida dos juros americanos, né? A gente viu lá muito forte, né? E ele começa a subir a partir de março de 20, na verdade, ele começa a subir aqui, né? Em abril de 22, ó, que ele dá um salto muito forte. E aí isso aqui não é o. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Isso aqui não é o meta Fed, tá? Isso aqui é o que a gente chama de taxa de juros de longo prazo, ou seja, é a taxa de juros dos títulos públicos americanos de 10 anos, que sinaliza o que está acontecendo, o que pode acontecer com os juros no futuro, né? E a gente viu que na verdade o choque ele começa a subir aqui entre janeiro e abril, que é exatamente, se vocês olharem, é isso aqui, ó, né? Quando tem a subida muito forte de todos os preços de energia, né? E aí tu tem um repique muito forte na inflação total, né? Que é essa subida aqui da inflação americana. Ela já vinha alta e aí ela vai começar a desacelerar a partir aqui de setembro, né? Que é mais ou menos quando começa a desacelerar esse movimento aqui, né? Que tem essa quebra aqui no preço, principalmente o preço de energia. E aí a gente vê que a economia, a inflação americana começa a desacelerar, mas ainda está num patamar muito alto. E aí qual foi a estratégia do Banco Central americano, né? A estratégia do Banco Central americano, ele subiu a taxa de juros e aí existia uma expectativa dele subir até o final do ano, tá? Como se o processo de subida de juros americano iria até o final deste ano, né, de 2023. Porém, o que aconteceu foi que com a crise no banco do Vale do Silício, né, ele parou a subida, né? Ele segurou a subida dele e ele está a expectativa é que encerrou o ciclo de crescimento dos juros americanos agora. Não vai subir mais. Vai ficar... E aí, quando se gerou essa expectativa que encerraria o ciclo de crescimento dos juros americanos, a taxa de juros de longo prazo parou de crescer. Né? Por quê? Porque a expectativa vai crescer até o final do ano, mas agora a expectativa é que pare de crescer. E essa foi a sinalização que parece que o Fed fez. Né? A gente falou, nós subimos, acabou o ciclo. Vai ficar agora aí nesse patamar de juros. E aí, o que acontece, pessoal? No momento que o mercado financeiro percebe que os juros americanos vai parar de crescer, ele vai buscar, de alguma forma, em outros países, né, outras opções de ganho financeiro. Né? Então ele começa a buscar em outros países as opções de ganho financeiro a partir do valor da taxa de juros. E aí no Brasil, a gente hoje tem uma das maiores taxas de juros do mundo. A taxa de juros real no Brasil é a maior do mundo hoje. Real, a gente desconta a expectativa de inflação, né? Então, se a gente pegar a taxa de juros real no Brasil hoje,
Entre as economias desenvolvidas, o G20 e a grande maioria das economias, nós somos a maior do mundo. Então, o que acontece é, se nós estamos a maior taxa de juros do mundo e os juros americanos para de subir, né, tem uma entrada de divisa aqui no Brasil, pelo diferencial de juros, né? Então, tem uma entrada de divisa para buscar esse diferencial de juros. E com isso, né, com a parada de subida de juros americano, né, a gente vê que todas as moedas, na verdade, o dólar se desvaloriza em todas as moedas. Por que eu fiz esse cortezinho aqui em março? Ó? Por que eu fiz esse corte? Porque isso aqui é diário, tá? Esse dado aqui é diário. Então, quando começa a subir os juros americanos, tá? Se tiver em 100 aqui, ó, a moeda americana está valendo a mesma coisa que a dos países desenvolvidos. Se está acima desse cortezinho aqui de 100, é que ela está valendo mais, né? Então, ela tem uma queda, ela vai, e aí com o anúncio lá, falou, ó, parou, não vai mais crescer, né? Que a gente tem um problema no mercado, no Banco do Vale do Silício. O Fed anuncia que vai parar de crescer os juros. Ao anunciar, o dólar se desvaloriza perante várias moedas, tá? Se desvaloriza perante várias moedas, mas ele ainda não voltou no padrão que ele estava 0 a 0, assim, tem o mesmo valor. Bom, e aí é isso que a gente vê, tá? E aqui é importante a gente observar o que é que aconteceu. Esse dado aqui, ele vai até o finalzinho de abril, tá? Ele não pega o que ocorreu no Brasil em maio, tá? Quanto mais para baixo a curva, a moeda mais se valorizou. Quanto mais para cima a curva, a moeda mais se desvalorizou em relação ao dólar, tá? Então a gente vê lá, por exemplo, tá? China, né? China, Índia, Peru, esses três mercados aqui, essas três economias, a gente observa que praticamente não se desvalorizou em relação ao dólar. Apesar de que o dólar se desvalorizou no mundo, tá? O dólar se desvalorizou no mundo quando a gente pega principalmente a partir de março, tá? Então, essas três moedas aqui, a China consegue manter a moeda deles sem ter um processo de valorização em relação ao dólar, né? Talvez isso aqui está fazendo parte da estratégia da China, do retorno dela, né, no pós-Covid. Porque agora ela não está retornando, né? Ela estava fechada até praticamente meio do ano passado, né? E aí a estratégia provavelmente dela, no retorno pós-Covid, né, é manter a moeda sem perder valor, né, em relação ao dólar, né? Ou não ganhar valor em relação ao dólar. E é exatamente isso que ela faz, ó. Então, se a gente olhar nesse ano, de janeiro até agora, a moeda chinesa não nem desvaloriza nem valoriza em relação ao dólar. Porém, o real, que é essa azul aqui, né, o Brasil, ó, é Brasil, Colômbia e México, são os campeões em valorização, né? Então, a nossa moeda foi uma das que mais valorizou em relação ao dólar, né, nesse ano. Isso que não tem esse pedacinho aqui de maio. Tá? Se a gente pegar maio, ela foi mais para baixo. Tá? Ela foi mais para baixo, porque até aqui, veja que até ela dá uma valorizada, só que depois a gente sabe que depois ela afunda, que é esse gráfico aqui, ó. Eu ia mostrar, é aqui, ó, tá vendo? Veja o quanto que ela, olha agora que aqui o que acontece com a média do mês de maio, né? Olha como ela descola, ela fica flutuando ali em torno de 5 e poucos. Isso aqui é uma média mensal do câmbio brasileiro, né? Então, a gente tem lá em março 5,21, em abril 5,02. E agora, em maio, ela vai a média dela deve ser em torno de 4,95, provavelmente. Então, ela é como se a curva fosse cada vez mais se valorizando, né? Então, em maio, essa curva aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, essa curva ela inverteu, ela veio para cá, né? Então ela valorizou mais ainda o real frente ao dólar, pelo efeito do que parou de subir a taxa de juros americana, nossa taxa de juros está lá em cima, entra divisas e valoriza o real. Bom, e aí o que a gente tem? Se a gente for observar o que a gente tem principalmente para 2023, tá? A gente vê assim, veja que os Estados Unidos cresceu 2,1 em 22, né? E a previsão é 1,6 em 23, né? Então, os Estados Unidos desacelera, Japão praticamente no mesmo lugar, é 1,1 para 1,3, zona do euro desacelera, chegou a crescer 2,5, vai crescer 0,8,
E o mundo também desacelera, né? Chegou a crescer 3,4 para crescer 2,8. Sendo que o ano que vem, 2024, ainda com taxas relativamente não significativas, né? As taxas são relativamente baixas ainda, né? A única economia que deve acelerar em relação a 22 é a China. A China deve acelerar. Então, ela deve, a expectativa é que ela cresça 5,2, né? Em cima de uma taxa de 22 de 13. Então, ela deve acelerar o crescimento dela, tanto pela OCDE quanto pelo FMI. Eu ainda não apostaria muita coisa nesses crescimentos aqui de 24, tá, pessoal? Eu acho que ainda tem muito jogo para jogar ainda no segundo semestre, tá? Eu acho que pode ser um pouco melhor esse crescimento de 2024, que eu acho que está muito baixo, tá? Eu acho que esse crescimento do mundo em 24 pode ser um pouquinho melhor, tá? Por quê? Porque a gente está vendo esse processo de queda nas commodities aqui, né? E aí ele pode ajudar no controle inflacionário aqui, e aí pode melhorar o crescimento em 24, tá? Mas 23 eu acho que é isso mesmo, a gente vai ver desaceleração nos Estados Unidos, no Japão, na zona do euro, sendo que a China acelera o crescimento dela. Vai o contrário, né? Então, então isso aqui está me dizendo, está chegando a algumas conclusões, né? A China cada vez mais vem diminuindo a desvantagem dela em relação ao tamanho da economia dela frente à economia americana. Na crise de 2009, ela diminuiu, né, bastante, assim, porque ela não cai, né? O PIB chinês não cai na crise de 2008 e 2009, e agora ela vem recuperando com um pouco mais consistência, principalmente agora em 23. Tá? Então, a diferença do tamanho da economia chinesa em relação à economia americana, nas duas crises que a gente teve agora, na verdade, favoreceu a China. A China conseguiu chegar mais próximo nessas duas grandes crises. Bom, tudo bem até aí, pessoal? Ok? Dúvidas? Perguntas? Tá bem? Vamos falar um pouquinho de economia brasileira, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho do setor de calçados. Como eu havia comentado lá no início, o que a gente tem nesse primeiro trimestre do Brasil? Tem uma grande surpresa, tá? A gente tem uma surpresa aí, a previsão de crescimento para o primeiro trimestre era em torno de 1% do mercado interno, né? O PIB, assim, não saiu ainda o PIB, mas saiu o IBCBR, que é aquele indicador que busca antecipar o PIB, né? Então, para não, eles são mais ou menos próximos, os dois indicadores, não vai um para cada lado, em geral são próximos, os dois indicadores. E o indicador do IBCBR, ele acabou apontando um crescimento de mais de 3% da economia brasileira nesse primeiro trimestre. A maioria dos economistas apontavam aí próximo de 1% o crescimento no primeiro trimestre. Quais foram os meses que deram um certo, tipo, nossa, foi muito acima do que a gente estava esperando? Foi fevereiro e março. Janeiro não foi bem, fevereiro e março teve um forte crescimento. Só que março já mostra uma tendência de ajuste, tá? Quando a gente compara março com fevereiro, com ajuste sazonal, na série com ajuste sazonal, a gente começa a ver que, na verdade, praticamente não cresceu em março, frente a fevereiro, o que mostra que ele tá ajustando. Claro, o crescimento de fevereiro foi muito forte, tá? Então, me parece que não dá para a gente achar que a economia brasileira vai crescer isso até o final do ano. Não vai crescer, e eu acho que o problema maior é o mercado de crédito, é o tamanho do comprometimento da renda das famílias com prestações, né, com os créditos que foi pego ao longo, principalmente depois da saída da Covid, as famílias, as empresas com problema também de muita pedido de recuperação judicial, algumas empresas grandes, né, pedindo light, por exemplo, São Paulo e no Rio de Janeiro, pedindo, que é a distribuidora de luz deles lá, né, pedindo recuperação judicial, a Tokstok pedindo recuperação judicial, as americanas pedindo recuperação judicial, então a gente não sabe o que está acontecendo no mercado do varejo, principalmente no mercado de varejo. Mas a gente viu o quê? A gente viu esse crescimento aqui, né? De março contra março, que é o último mês que a gente tem, cresceu quase 3,4%, tá? E no primeiro trimestre, a gente vê 3,4% também de crescimento, né? No primeiro trimestre da economia brasileira. Sendo que
Os 2 primeiros meses, o fevereiro contra janeiro já tinha crescido 3,2, né? Ele acelerou muito aqui, veja um pulo, né? Que deu aqui no mês contra o mês imediatamente anterior com ajuste sazonal. Todas essas séries estão com ajuste sazonal. Então, a gente vê aqui que tem um salto muito significativo. Porque a gente vê janeiro, ele começa o mês praticamente estável, e vejam que setembro, outubro, novembro do ano passado, tudo negativo. Dali a pouco, em fevereiro, ele tem um salto de 3,13. E aí, o acumulado do ano foi até em janeiro, fevereiro, tinha dado 3,1, e agora deu 3,4, quando a gente coloca março nessa conta junto. É como se a gente falasse assim, bom, a economia brasileira, se parasse agora, se computasse quanto que a gente tinha crescido, a gente estaria crescendo próximo de 3%, né, no ano, se a gente jogar esse dado para o ano, tá? O dado 12 meses, para o ano. Eu acho que esse crescimento não é um crescimento que a gente possa acreditar, esse 3%. Mas, principalmente porque, de novo, como eu comentei com vocês, fevereiro, eu não tenho dado aqui, eu seria de cabeça, tá? Fevereiro contra março, o dado de fevereiro contra março, com ajuste sazonal foi 0. É como se a gente chegasse aqui num zerozinho, aqui, ó, praticamente. Então, ele não acelerou em março. Parece que ele deu um pulo aqui em fevereiro e deu um ajuste. Claro, o que pode ajudar, o que ajuda a explicar isso, né? Eu acho que a gente teve, com as renovações lá dos auxílios emergenciais, e isso ajudou muito, tá? Por quê? Porque se esperava que não ia renovar. E se não renovasse mesmo, a economia brasileira ia ter alguns problemas de crescimento econômico, porque é como tu tirar uma parte da renda das pessoas. Com a renovação do auxílio emergencial, agora volta a ser Bolsa Família, né, que renovou lá na virada de dezembro para janeiro, né, a medida provisória que renova esses programas sociais, a gente viu que ele deu um reflexo aqui em fevereiro. Ele não deixa a economia desacelerar tanto. E aí, é claro que esse movimento ajuda a segurar o primeiro trimestre. Tenho dúvidas se isso aqui vai até o final do ano, tá? Tenho dúvidas, de novo, por causa do mercado de crédito, e é isso que eu queria apresentar para vocês, o que está acontecendo com o mercado de crédito. E também o que a gente está vendo, em termos de taxa de desemprego, é um aumentozinho da taxa de desemprego de quase 1 ponto percentual entre o trimestre fechado em dezembro de 22 com esse primeiro trimestre. E o principal movimento aqui que a gente vê, porque desse aumento, né, se a gente vai vendo aqui o que está acontecendo, foi que está caindo o desalento. Então, na hora que cai o desalento, né, a gente aumenta a força de trabalho, porque o número de desocupados cai quase 2 milhões, né? Tem quase 2 milhões e meio de pessoas desocupadas que cai quando a gente compara, né? Então, melhora, né? Os ocupados aumentam quase no mesmo valor, né? 2 milhões e 500, tá? Se o ocupado está aumentando exatamente no mesmo valor que está ocupando, estaria desocupados, a taxa de desemprego teria que ficar constante. Mas tem uma entrada de desalento aqui na economia. Então, tem uma parte das pessoas que não estavam procurando emprego que começaram a procurar emprego aqui. Então, a taxa de desemprego dá uma subida. Isso é normal, tá? Isso é muito normal, o movimento, tá? Esse movimento é normal porque quando começa a melhorar um pouquinho o mercado de trabalho, a gente tem essa entrada de pessoas que estavam no desalento para procurar emprego, né? Mas aonde é que estaria, eu acho que o nosso problema da economia brasileira, para que a gente consiga chegar até o final do ano com uma taxa um pouquinho melhor hoje, tá? Claro, a gente tem todos os nossos problemas estruturais, que eu já comentei com vocês, falta de infraestrutura, um problema de geração de renda, o salário médio não está aumentando no Brasil, o salário médio real não aumenta desde 2014, na verdade o salário médio nosso hoje, em 2023, é abaixo do que era o salário médio em 2014, e aí é claro que vai dificultar o consumo de bens não duráveis, como é o caso do setor calçadista. O setor calçadista está muito associado a salário mais que crédito, né? E esse salário médio a gente não vê aumentando desde 2014. Na verdade, o salário real médio em 2023 é menor do que o valor que era em 2014, tá? Mas eu acho que o problema está muito nesse movimento aqui dos juros, né? Que a gente vê os juros aí desde o meio do ano passado em torno de 13,25. Então, desde o meio do ano passado, a gente vê esses juros aqui que é um juros muito alto para uma inflação nossa que está em torno de 4,18. Só para lembrar, né? Se a gente olhar as outras economias aí, que tem juros menores que a do Brasil, elas estão gerando com inflações bem maiores que a do Brasil, né? Inclusive o México. Se a gente fala assim, não, mas não dá para comparar o Brasil com o Reino Unido, mas com o México dá.
tá? E o México está com uma inflação maior que a nossa e com juros menor que o nosso. Juros do México hoje viram em torno de 10%, 9%, taxa de juros americana do México. Então, a gente está com juros, para mim, muito elevados hoje na economia brasileira, né? E por que está esse juros muito elevado? Tá? Porque se a gente olhar, eu vou quebrar mais ou menos parecido como eu quebrei a inflação aqui, né? Quero ver o que está acontecendo com energia e com alimentos, né? E o que é que fez esse arrefecimento aqui da inflação? Porque a gente vê em junho de 2022 uma inflação de 2 dígitos, né? Entre 12%, 13%, 10%, né? E aos poucos ela foi ajustando, e hoje ela está beirando em 4,18%, né? Ela está beirando em torno de 4,18%, né? Parece até que a taxa de juros, que os juros altos jogou para baixo, mas acho que o principal fator que gerou essa queda de mais da metade da inflação brasileira está aqui, tá exatamente nesse movimento aqui. Se a gente pegar em julho, quando ela começa a cair lá, o IPCA, né? O IPCA cheio, né? Se a gente pegar em julho, quando o IPCA começa a cair, a inflação no diesel, o IPCA era 10, junho, julho, 11, 10, e o diesel era 61% a inflação do diesel. 61%. A inflação da gasolina era 26%. A inflação do gás era 26%. A inflação de alimentos era 14%. Né? Então, é bem no momento, um pouquinho antes da economia começar a cair. E aí, o que a gente... A inflação começar a cair, tá? E aí, o que a gente viu? De agosto para cá, só queda. Cai a inflação do diesel e a gente chega em abril com menos 10,95. Com a inflação 12 meses, tá? Sempre 12 meses, porque aqui também é 12 meses, a gente tem que comparar 12 meses com 12 meses. Então, a gente está tendo deflação do diesel, né? A gente está tendo deflação no gás. E o mais impressionante é essa barriga aqui, ó, tá? Que foi o preço da gasolina, que a partir de julho ele vai lá para baixo. E é o que explica boa parte desse movimento, porque desde que é julho que começa a cair aqui. É no mesmo período, exatamente no mesmo período que começa a cair isso. Então, como a gente sabe que o IPCA cheio, esses elementos aqui compõem o IPCA cheio e são muito pesados no IPCA cheio, né? A gente vê que ele acabou determinando o que aconteceu com isso aqui, tá? Esses elementos aqui, o diesel, o gás, a gasolina e os alimentos acabam influenciando muito o IPCA. E a gente vê que é o mesmo movimento no mesmo período. Cai o IPCA, está caindo os preços da gasolina, do diesel, do gás e da gasolina muito mais forte por causa do corte do ICMS. Bom, o alimentos a gente vê que tem uma queda, mas não chega a entrar no negativo. Ele ainda tem uma inflação de 5,88 em alimentos aqui, que não é muito diferente do que está acontecendo no mundo, né, pessoal? Só para lembrar que o que está acontecendo no mundo é que o alimentos ainda não cai tão significativamente nos países centrais. Cai mais nos Estados Unidos, mas ainda é positiva a taxa, enquanto a gente vê toda a parte de energia já entrando em alguns elementos já com taxas negativas. Muito bem, tá? O que vai explicar principalmente do diesel, né? Essa queda aqui no preço da energia, principalmente do diesel. A gasolina já vinha caindo antes. Muito bem. O que a gente pode esperar por inflação aqui no Brasil, né? A gente viu agora um anúncio, né, de queda que a Petrobras vai passar para os postos uma queda no preço do gás, uma queda no preço da gasolina e uma queda no preço do diesel. Semana passada, eles anunciaram que estão repassando um valor menor para os postos. Então, provavelmente, isso aqui vai vir mais para baixo aí. Então, a gente tem uma pressão aqui nos alimentos, ó, que está crescendo 5,88, enquanto o geral está crescendo 4,18. Mas em toda a parte de gás, de diesel e de gasolina, a gente já vê quedas. Na acumulado 12 meses, a gente vê números negativos. Então, provavelmente, a gente não vai ver uma disparada muito forte dessa inflação aqui do IPCA. Ela pode dar uma subida aqui por causa de uma questão de base, mas a gente não vai ver ela chegar aí a 2 dígitos, tá? E a dúvida nossa é o seguinte, é que ainda está em discussão se vai repor
o ICMS, que foi retirado exatamente nesse período aqui, né? A gente vê que o ICMS foi tirado nesse período e ocorreu isso aqui com o preço da gasolina. E a gente ainda não viu, ainda não está muito claro o que vai acontecer. Os estados estão pedindo a reposição, né, do ICMS ou uma compensação do governo federal à perda que eles tiveram, tá? De receita, né? De tributos com o ICMS. Então, agora parece que agora no segundo semestre que vai ser decidido o que vai fazer com essa recomposição do ICMS, vai recompor o ICMS da gasolina, para quando que vai, né? Se vai tentar normalizar esse ICMS nos estados, enfim. Então, pode ser que isso aqui suba um pouquinho o preço da gasolina, né? Mais lá na frente por um efeito ICMS. Mas a tendência é de não subir, porque a gente está vendo o que está acontecendo no mercado internacional. Isso aqui deve acontecer. A gente está vendo o preço da energia negativo, né? E eu acho que de novo, até setembro, outubro, esse número vai ser negativo. Ainda vai ser negativo, vai ser queda, né? Então, a gente está vendo que não tem uma pressão muito grande no preço do diesel, da gasolina, provavelmente até o final do ano, a gente não vai ver essa pressão muito forte, o que vai facilitar segurar o IPCA, tá? Mas qual é o problema de tu tá com uma taxa de juros tão alta e uma inflação caindo, né? O problema bateu no câmbio, pessoal. Ele bateu no câmbio e bateu no setor de crédito, tá? A gente vê um movimento muito claro dessa taxa de juros muito alta, para mim fora do padrão assim que a gente tem hoje de inflação, de risco Brasil, né? De tendência de inflação, ela está muito fora, tá? E aí ele vai bater em alguns outros. Eu não vejo ainda, só para completar, eu não vejo que a inflação brasileira tem um componente de demanda muito forte. Tanto é que a gente vê que quando a inflação perde força no Brasil, é um efeito da gasolina, todos os commodities aqui estão caindo, a inflação perde força no mesmo período. No mesmo perde força, a inflação brasileira perde força. Tá? Então, mas tem um repique. É óbvio que isso vai ter um repique em algumas outras variáveis, né? E aí é bom a gente olhar o mercado de crédito e o mercado cambial. Então, o câmbio a gente vê que foi lá, essa queda aqui em março, né? A média de abril lá, de abril frente a março, já tem uma forte valorização do real e deve continuar. Ele vai fechar maio aí, provavelmente com uma média de 4,95, 4,96, né? A previsão nossa aí, e para quem é exportador, na verdade, ele tem que saber o teto, né? Para quem é exportador, ele, não vai passar de 5,8 provavelmente em junho, né? Não vai passar de 5,8 provavelmente em junho. E a base nossa é 4,91 agora para junho, né? Essa base pode ser rompida, tá? Eu queria deixar bem claro que o teto acho que não passa mesmo de 5,08, tá? Eu acho que o câmbio aí está flutuando. Quando ele chega perto de 5, ele volta. Chega perto de 5, ele volta. Mas o 4,91 tem uma chance de ser rompida, a banda inferior aqui. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de um câmbio médio aí em junho, próximo de 4,92. 4,93, né? Porque a média do mês de abril deve ser próximo de 4,96, 4,97, valorizar mais um pouquinho em junho em relação a abril, tá? Que é um efeito muito óbvio para mim dessa taxa de juros muito alta e da parada de subir da taxa de juros americana. Quando a taxa de juros americana parou de subir e nós estamos num patamar muito alto, vai entrar a divisa e o câmbio vai valorizando. Isso é uma estratégia de segurar a inflação também, pessoal. É tu valorizar o câmbio para te segurar a inflação, né? Então, é mais uma estratégia para te tentar segurar a inflação. Bom, enfim. E aí, o que está acontecendo no mercado de crédito? A primeira coisa que é legal a gente olhar é o custo do crédito, com recursos livres, né? A gente tem o custo do crédito com recursos livres. A gente vê aqui é o momento que começa a subir a taxa de juros, março de 21, tá? Isso aqui é um ano, tá? O que aconteceu com o custo do crédito é pessoa física, não pessoa jurídica, ao ano. Então, em março de 21, o custo do crédito beirava em 24% ao ano, tá? Que é o custo do crédito dos bancos, tá? Então, na média, estava beirando em 24% ao ano. Ele está batendo 32%,
32%, em torno de 32% em março agora, tá? Bem acima já do que estava dando antes da pandemia. E veja essa evolução aqui muito rápida. É uma evolução muito rápida, isso aqui. O que ocorreu foi um choque muito rápido no custo do crédito. O custo do crédito está associado à Selic, tá? Está associado a esse movimento da Selic. Desculpa. Está associado a esse movimento de Selic, de crescer a Selic ao longo muito... Porque a Selic começa a crescer aqui em março, o custo do crédito começa a crescer junto. Um outro elemento que vai compor a taxa de juros final, além do custo do crédito, é o spread. São os spreads dos bancos. Os spreads com recursos livres, de novo. Por que com recursos livres? Porque tem alguns recursos que são carimbados, né? Quando o recurso é não livre, aí ele tem alguma forma de subsídio, tá? Na taxa. Mas aí, o que a gente viu no spread? Também. E a gente está com um spread mais alto do que era no início da pandemia. Então, em março de 23, o spread dos bancos está gerando 45,2% ao ano. Né? E vejam o que aconteceu aqui, ó. Desde novembro, né? A gente vê o spread dando uma subida muito forte. Além do aumento da taxa de juros, porque se tu aumentar a taxa de juros, tu aumenta o risco de default. Não tem jeito, porque juros mais altos vai levar mais pessoas a default. Só que aqui no final, além da gente ter o spread, está levando em consideração todo esse movimento de uma certa incerteza no mercado varejista brasileiro. Então, ele sobe muito o spread. Então, se a gente compõe aí um spread 45 mais o custo do crédito, vejam quanto que vai dar no valor final, né, do movimento do custo final, né, lá na ponta. Então, isso aqui é um dos problemas de que eu acho que a economia brasileira não consegue manter esse ritmo, tá? Além dos nossos problemas estruturais, porque eu também não acredito que se a gente crescer 3% esse ano, a gente vai ter energia elétrica para o ano que vem, tá? Isso é muito claro. Acho que não tem infraestrutura que vai permitir 2 anos de crescimento de 3% na economia brasileira, tá? Nós estamos com um problema muito sério de infraestrutura. Desde 2014, 2015, a gente foi sucateado a infraestrutura brasileira, e aí a gente tem esse problema estrutural. Só que junto com esse problema estrutural, no limite do crescimento via problema da infraestrutura, a gente tem um outro problema, que a gente está com um problema no mercado de crédito no Brasil, tá? Que é a subida muito forte no custo e a subida muito forte nos spreads dos bancos, porque nos spreads aqui está capturando o risco, né? No spread captura o risco. Bom, e aí o que a gente está vendo, né? A subida da inadimplência, né? Também a gente vê uma subida muito forte na inadimplência. Eu peguei dois tipos aqui de inadimplência, inadimplência total. Vejam o que aconteceu aqui no finalzinho de 2023 com a inadimplência, ó. Né? Olha as duas, olha ela muda, né? Ela parece que ela vinha quase que estável em 2023, essa aqui é de carro, que eu estou apontando agora, né? Que está quase 7,9%, quase 8% dos contratos estão em atraso entre 15 e 90 dias. Aqui faltou dias, tá? Entre 15 e 90 dias, tá? Estão em atraso, 15 e 90 dias, né? Quase 8% dos contratos. E o inadimplência no total é 5%, mas veja o que aconteceu aqui. Ó. Ela vinha beirando em torno de 4,5%, em 2 meses ela pulou meio ponto. A inadimplência aqui. Aqui também, olha, vinha beirando 7,5%, em 2 meses ela aumentou meio ponto. Né? Então, a gente tem um risco aí muito grande de inadimplência, que é óbvio, pessoal, está associado ao quê? A esses dois elementos. Sobe o spread, sobe o custo, a inadimplência vai vir. Por quê? A pessoa não tem mais condições de girar o crédito. Né? Ela entra na inadimplência, ela não consegue refinanciar, porque o custo está muito alto, né? O spread muito alto, e aí ela não consegue refinanciar, ela entra na inadimplência. Né? Eu trabalhei com um banco ontem, né? Segunda e terça, eu participei de um evento junto com o pessoal de banco aqui da região do Rio Grande do Sul, e eles falam, claro, está sobrando dinheiro. Eles estão com dinheiro para emprestar, só que não conseguem emprestar, porque as pessoas não estão conseguindo por causa do custo do crédito. Não é que está faltando dinheiro nos bancos. Não está faltando dinheiro nos bancos. Os bancos têm dinheiro para emprestar. Só que a demanda não tem, dado o tamanho disso aqui. E hoje não é um problema só de demanda.
Hoje eles têm um problema de não conseguir emprestar, porque a alavancagem das famílias está muito alta, né? E a gente tem um problema de que tem uma boa parte das pessoas que estão negativadas, né? E aí tu começa a ter problemas de fazer a economia girar, porque o mercado de crédito não vai girar. E aí, quando a gente fala em alavancagem das famílias, a gente está falando em comprometimento da renda, né? Com as dívidas. Esses dados são todos do Banco Central, tá? Com as dívidas. Então, a gente está vendo agora em março, fevereiro, desculpa, 27%, quase 28% de comprometimento das famílias com dívidas, com os boletos, vamos dizer assim, com o pagamento das dívidas, né? Quase 27%, quase 30%. Lembre que o limite é 30%, né? Isso aqui é um valor médio, das famílias das pessoas que estão com dívida. Então, deve ter gente com muito mais de 30 e deve ter gente com menos de 30, porque na média está dando quase 30. Deve ter gente com 40, com um comprometimento muito maior. E veja o quanto subiu, né? Era 24 aqui em março, ele vai subindo e está chegando próximo de 30. Sendo que lá nessa pandemia era 22, né? Então subiu em relação, inclusive, antes da pandemia. Por quê? Aqui é um movimento muito claro de queda da renda real, principalmente depois da pandemia, tem uma queda da renda real, e a queda da renda real, as pessoas tentam ainda manter um padrão de consumo razoável, né? E aí já tem dívidas antes, e aí vem, faz mais dívidas, e aí vai comprometimento, e aí a taxa de juros subiu do jeito que subiu, né? A taxa de juros sobe do jeito que sobe o spread, sobe juros, e aí tu, pronto, está gerando inadimplência. Bom, com isso, né, apesar disso que eu estou falando, né, e muito por causa desse primeiro trimestre, tá, pessoal? Muito por causa desse primeiro trimestre aqui, a previsão melhorou para o crescimento da economia brasileira. Ela vinha girando, aqui é a mesma mesa, tá? Então, a previsão em junho de 22 para 2023 era meio, aqui em janeiro de 23, que é o início do ano, era 0,79, em abril era 0,96, agora você está falando em crescimento de 1,2 para a economia brasileira, tá? Ele está falando uma previsão de crescimento de 1,2. Para vocês verem o quanto que desacelera, pode desacelerar a economia brasileira, para te crescer 1,2, dado que tu cresça 3,4 no primeiro trimestre, que é isso aqui, né? Dado que é um dado que saiu lá do IBCBR, se tu crescer 3,4 no primeiro trimestre, para te chegar em 1,2, tu vai crescer 0,5% em todos os próximos trimestres. Então, tu cresce 3,4 no primeiro, meio no segundo, meio no terceiro e meio no quarto. Aí tu chegaria na média a 1,2. Então, o que a gente está vendo é essa previsão aqui de 1,2 é do Focus, tá? Está apontando para uma boa de uma desaceleração da economia brasileira em termos de crescimento. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu acho que pode dar um pouco mais de 1,2, tá? Eu acho que pode chegar a 1,5 esse ano ainda, tá? Pode chegar perto de 1,5, porque é muito forte, meio, tá? Então, eu acho que pode, mas nada muito mais que 1,5, tá? Eu acho que pode chegar perto de 1,5 a previsão de crescimento da economia brasileira até o final do ano, tá? Porque tu pensar sai de 3,4 para meio é um tombo muito forte. Eu acho que o movimento é um pouco mais suave, tá? Então, eu acho que ela pode chegar em torno de 1,5 aí até o final do ano. Mas não perto de 2, tá? Eu acho que mais próximo de 1,5 que de 2, tá? Então, deve melhorar essa previsão ao longo do ano, tá? Bom, até aí tudo bem, pessoal? Ok? Bom, vamos falar um pouquinho do setor de calçados, tá? De novo, como eu falei para vocês, a gente está vendo assim no setor de calçados de maneira geral, que nos próximos aí 3 meses, a gente provavelmente vai ter um ajustezinho no crescimento. Ele cresceu, né? A gente olha lá, a produção cresce no primeiro trimestre, mas a gente acha que o segundo trimestre, parte do terceiro trimestre, vai ter um ajuste, tá? Como a gente está vendo aqui na economia brasileira, né? A gente vê esse crescimento aqui no primeiro trimestre, né? Mas a gente está vendo que pode ter um ajuste ao longo do ano, tá? E aí, o que a gente está vendo? Então, né? Vamos pensar, além
isso, o que a gente está vendo? A gente está vendo que o setor externo não vem ajudando, né? Isso aí também já era uma coisa que a gente já vinha falando, que esse ano o setor externo não ia ajudar, como ajudou em 2021 e 2022, o setor externo não iria ajudar em 2023. Já no ano passado a gente já via isso, ó, não vai, 2023 não vai ser tão bom quanto foi 2021 e 2022 para as exportações. Então vamos lá. Em termos do setor de calçados, né, a gente vê aqui 2023, aqui o amarelinho, 2022 o azul, e a gente vê que praticamente todos os meses, janeiro, fevereiro e março, a gente tem um crescimento, né, na produção de calçados frente ao ano passado. Né? A gente tem um crescimento da produção de calçados frente ao ano passado. Sendo que março realmente foi um mês que deu trouxe notícias boas, né? Porque em março ele acaba crescendo 3,3%, 2,2% em janeiro, praticamente estável em fevereiro. Então, quando a gente pega aqui a taxa de crescimento aqui, a gente vê que ela cresce. O setor de calçado, a produção de calçados cresce no primeiro trimestre no Brasil. Aonde que a gente está começando a ver o ajuste? Tá? O ajuste a gente está começando a ver a partir de agora. O dado de abril ainda não saiu, a gente ainda não tem o dado de abril, né? Mas a gente já está vendo que pode ter um valor negativo em abril aqui. Não é um valor muito alto, tá? Mas aí a gente já vê que, em frente ao abril do ano passado, a gente já está falando em vez de em 59 milhões de pares, né? Sendo que o ano passado deu 60 milhões de pares. Então, em abril, a gente já pode começar a ver ocorrer esse ajuste, e esse ajuste deve ir em abril, em maio, em junho e em julho. E a partir de agosto, provavelmente, a gente vai ver que pode ser que retome um pouquinho o crescimento. Tá? E aí, o que a gente está vendo para abril? Entre 2,8 e 1,9, né? Então, ele tem uma chance da produção de calçados cair em torno de 1,9%, ser negativo em abril. Claro que a parte azul ainda está maior que a parte vermelha, né? Então, a probabilidade maior é de crescer, mas já começa a aparecer umas probabilidades aqui de queda da produção de calçados, né, em abril. E vejo que janeiro e fevereiro ela deu uma melhoradinha, porque se a gente pega o final do ano passado, né, outubro, novembro, dezembro são 3 quedas seguidas, e aí melhora em janeiro, fevereiro e março, e aí tem um crescimento positivo. Em termos de ano, o que a gente está vendo aqui? E aí a gente tem que entender essa tabela. É bom olhar a partir daqui, ó, de janeiro, março. Aqui só pegava os dados do ano passado. A previsão, o cenário para 2023 é esse crescimento entre 1 e 1,7. 1 e 1,7. Só que se a gente pegasse o dado de janeiro, como estava em janeiro, e projetasse 23, ele estava falando, não, vai crescer 1,2. Ou seja, estaria dentro da banda, né? Da nossa banda aqui, entre 1,7 e 1. Aí entrou o dado de fevereiro. Aí a gente projeta o ano e vê se está dentro da banda. Vejo que já está dando queda. Quando entra o dado de fevereiro, ele já veio com uma queda de 0,2. Né? Ele já veio com uma queda de 0,2 que já estaria fora da nossa banda. Mas a gente acha que, como a gente acha que aqui, a partir aqui de julho, agosto, vai melhorar, a gente mantém o crescimento à banda. A gente não mexe na banda. Aí entra o dado de março. Vejo que ele jogou um pouquinho mais para baixo o crescimento do ano. Mas a gente continua com a banda porque a gente está achando que os dados, a melhora vai vir aqui. Tá? Então, em resumo, o que a gente está vendo? Se a gente olhasse, fechou o ano em março, tá? A gente tinha que falar, ó, deve estar prevendo aí uma queda no setor de calçados. Mas a gente acha que ao longo do ano isso vai melhorar. Tá, para o setor de calçados. Deve melhorar um pouquinho para o setor de calçados. Tá? E aí a gente mantém o nosso crescimento entre 1 e 1,7. Tá? Apesar de estar apontando que pode, com o dado de março, pode ter uma queda. Bom, e aí é que a gente vê aqui o problema é nas exportações, como a gente já vinha comentando com vocês, desde o ano passado. Tá? Que o problema está aqui. O problema é se as exportações em pares, né? Ela só foi em janeiro superior a janeiro do ano passado. Né? A gente exportou 14,6 milhões de pares e o ano passado a gente tinha exportado 14 milhões de pares. De lá para cá, a gente vê sempre abaixo. Ó. Sempre abaixo, sempre abaixo. E aí, quando a gente vê as taxas, né, a gente vê que as taxas negativas não começaram esse ano. Eles já começam lá em setembro. Ó. Setembro cai 6, outubro cai 12, novembro cai 13, dá uma recuperadinha em dezembro e janeiro, e ele volta na dinâmica que estava antes. Né? E aí a gente está prevendo aqui quase 20% cair em abril, que é esse último número aqui, ó,
exportação de pares, né? Cai quase 20% em abril, e a gente está apresentando uma queda entre 12% e 19% nas exportações de pares. O que explica Oi, isso? Denis. Tá? Oi? O Jairo perguntou aqui no chat. Há 3 meses atrás, tínhamos previsão de 3% para 2023. Estou correto? Isso. É isso aqui, é isso aí mesmo. Porque estava batendo 2,2 até dezembro, né? E a gente estava, o nosso cenário era 3,2 e 1,2. Ou seja, na média estava um 2 aqui, né? Previsão de 2. E aí a gente reviu o nosso cenário, por quê? A gente viu como fechou o ano, né? Só para explicar aqui. A gente está fechando o ano assim, ó. Quando a gente viu que estava fechando o ano com dificuldades, aí a gente revê o cenário. Quando a gente revê um cenário um pouco mais baixo do que estava aqui em dezembro. A gente faz em 1,7 e 1. E aí isso parece que está se confirmando. Se confirmando não, né? Não está se confirmando. Porque a gente ainda está achando que vai chegar por causa do segundo semestre. Mas, só para explicar para o Jaime, se a gente pegasse o dado de janeiro, fevereiro e março, a gente ia ter que falar, tem uma probabilidade de cair alta de cair 0,6% a produção de calçados. Como aqui, ó, né? Então, mas a gente acha que isso não vai ocorrer, tá? Ele vai ficar entre 1,7 e 1. Mas sim, no final do ano, em dezembro, quando a gente... Por que a gente mudou? Exatamente por causa desses últimos 3 meses aqui do ano. Ó. Esses últimos 3 meses do ano não vieram tão bem, não vieram tão bons, né? Então a gente falou assim, e aí o cenário muda, né, para o início do ano, porque tem um efeito inércia entre o que acontece de um mês para o outro. E aí é isso mesmo, tá? Eu só não mostrei aqui porque a gente já tinha mudado o cenário, tá? Oi? A Eduarda também está perguntando ali. Oi, e os meses de abril até setembro de 2023? É que não entrou os meses de abril. Eu tenho que esperar abril para fazer a projeção. Quando entrar o dado de abril, eu faço a projeção no ano e vejo como é que fica o cenário. Quando entrar o dado de maio, eu faço a projeção do ano. Porque o dado, a gente tem o dado até aqui, ó, até março. Ó. O observado. Eu só consigo observar até março. Então, eu observo março e projeto até o final do ano. Não sei se ficou claro para Eduardo. Quando entrar abril, aí eu vou botar o dado. Oi? Eduardo. O Eduardo. Quando eu botar o abril aqui, aí eu boto o abril e a gente projeta até o final do ano. Vai mudar essa taxa. Né? Depende do que acontece com o abril. Né? E aí, quando entrar maio, projeta até o final do ano. Ficou claro para o Eduardo ou não? Tá bem? Sim. Uhum. Certo. Bom, e a gente faz a mesma coisa disso aqui para pensar o cenário do... Porque ele vai mudando ao longo do ano, né? Veja que ele começou com I2, menos 0,2, menos 0,6, e ao longo do ano ele vai mudar. A gente espera que a partir de junho, julho, aqui, ó, junho, julho, agosto, né? Esse cenário que comece a aproximar do nosso cenário base. Entenderam ou não? Quando começar a entrar os dados de agosto, ó, porque isso aqui é 22, ó, tá vendo? Começar a entrar os dados de agosto, setembro, esse cenário aqui, que a gente chama de cenário de curto prazo, ele tem que ajustar aos cenários básicos, senão a gente está errando. A gente está errando muito, né? Eu acho que a gente olha, nos últimos anos a gente não errou ainda, tá? A gente foi até bem. Mas a gente acredita que a partir de julho, agosto, setembro, esse cenáriozinho aqui que a gente está botando aqui de 23 vai ajustar o cenário base, tá? Bom, vamos continuando. Então, o nosso problema maior, a gente está nas exportações, tá? A gente vê aí que são a gente tem dificuldades desde setembro, tá? E as taxas estão ficando cada vez maiores aqui de queda, né? As quedas estão vindo cada vez maiores. E aí, qual a previsão que a gente tem em maio? Essa queda entre 12 e 9. Então, a gente não vê possibilidade de crescer em maio as exportações em pares, tá? Com isso, a gente volta àquele cenáriozinho básico que a gente está fazendo. Né? Só para lembrar lá, né? O nosso cenário base para exportações é queda entre 6,7 e 9,1 de pares, tá? Em pares. Então, uma queda entre 6,7 e 9,1. A gente não mudou o cenário base. Vocês estão vendo que a gente não mudou o cenário base assim. Em janeiro, estava se falando em 7,7. Mas estava dentro do nossa banda aqui, né?
Em fevereiro, estava fazendo 1,81. Está dentro da nossa banda aqui. Em março, chegou a ser 5,3. Mas a gente falou assim, bom, espera, né? Espera, porque já saiu da banda, do cenário base. Vamos ver o que vai acontecer em abril. Veja que ele aprofundou. Agora, em vez de 5,3, ele piorou o cenário. Foi a 6. Então, o que a gente está achando que vai acontecer ao longo do ano? Aqui é o contrário do que está acontecendo com exportações, né? A gente está achando que ao longo do ano, esse cenário aqui de curto prazo, ele vai piorar e a partir de agosto, setembro, vai estar próximo desse menos 6,7, menos 9,1 aqui. O menos 6 já está bem próximo aqui do otimista, né? Mas a gente acha que vai cair mais um pouquinho ao longo do ano, as projeções, né? E aí no final do ano vai ficar de 6,7, 9,1. Então, O Oi. Eduardo também está perguntando aqui, tem os números gerais de produção e exportação de calçado do Brasil? Nesse ano? Essa soma aqui, ó. Essa soma aqui, ó. Esse ano foi 14,6. Em janeiro, de exportação, 12,1, 11,7, 10,3. A previsão para maio... 2021, 2022, 2023. Isso, são esses números aqui, ó. Tá, Eduardo? Tá? E o de produção tá aqui, ó. São esses números aqui, ó. Tá? Ó. Tá bem? Não sei se ficou claro. Aqui é produção em pares, em milhões de pares. Tá? E aqui é exportação, tanto 2022 quanto 2023. E aqui é exportação, em milhões de pares. Tá bem? Ok? Ok. Obrigada, Tá? Vanessa. Bom, então a gente ainda não está vendo grandes mudanças ainda nesse ano. Quer dizer, pode ter uma mudança que parece que de março a abril já ocorreu. Veja que piorou a taxa aqui. Era menos 5,3, foi para menos 6. Então ficou pior as projeções de curto prazo. Então a gente ainda não mexeu nesse cenário baixo. A gente está ainda achando que uma queda no mínimo de 6,7 e no máximo 9,1. Claro, se a gente olhar agora, está mais para o 6,7, né? Está mais para o 6,7, mas já teve próximo do... Aqui até fevereiro estava no 8,1, que estava mais próximo do 9,1. Então a gente não mexe no cenário e a gente acredita que lá para setembro esse cenário vai estar, esse cenáriozinho aqui que a gente mostra aqui de curto prazo, vai estar próximo do cenário base, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria passar esse mês para vocês, né? Porque a gente faz todo mês essa... E aberto aí a dúvidas, perguntas, comentários. Não sei se alguém teve alguma dúvida, já perguntou ao longo do processo. Vou abrir o microfone. Gostaria de agradecer, que eu passo 6, 7 meses viajando pelo mundo, é exatamente o que eu estou vendo. Deu uma visão bem global do que a gente vê aqui também na empresa. É muito real. Eu acho que a gente está num processo de ajuste, entendeu? O Alexandre é o teu sócio, né? Flávio. A gente está num processo de ajuste, assim, a gente teve um forte crescimento ali na volta da pandemia, né? 21, 22, muito forte, que agora a gente está ajustando. 23 e 24, a gente vai ajustar. Acho que 24 vai ser melhor, tá, pessoal? Espero que seja melhor 24 do que aquelas previsões ali que tem, tá? E a gente está ajustando. A economia brasileira também, né? O primeiro semestre do ano passado foi muito bom, muito bom. E a partir do segundo semestre a gente viu que patinou, né? E eu não sei se o nosso mercado, principalmente os juros altos e a nossa infraestrutura, vai deixar isso aqui crescer. Entenderam ou não? Eu acho que... O que eu posso falar, agregar, assim, do que eu vejo, que eu tô México, Estados Unidos, né, e Europa. Isso. O México recebeu um monte de... Falando de sapato, né? Chegou muito pedido de bota, né? Que é o forte deles, de alto valor agregado e tudo. E esse seguiu bem até abril. Abril despencou o consumo. Nos Estados Unidos, né? Não. Só ficou, assim, consumo segue alto de bolsa, né? De leather goods, assim, o cinto despencou. Mas eu não sei porquê, mas as bolsas seguem. Mercado americano feito no México, né?
Eu acho que a gente tem a Não é, recuperação. o superpreço né? Isso aí deixou todo mundo com dificuldade agora. E não se vê que a moeda vai desvalorizar um pouquinho, voltar ao normal. Eu acho que não volta acima de 5 mais. Acabou. O juros está muito alto, o diferencial está muito alto, está entrando dinheiro aqui. E aí entra pelo financeiro e aí valoriza, né? Mas eu acho que o Banco Central mexicano vai subir ainda esse mês. vai buscar subir. Mas mesmo assim, a gente, como parou de subir a taxa de juros americana, o diferencial ficou muito grande, o Brasil ficou atrativo para capital financeiro. O que eu acho assim, ó, pessoal, só para... Por que a gente está tendo essa queda e o que explica essa queda nas exportações? Eu acho que tem 2 fatores, tá? Tem 2 elementos aqui que estão explicando as quedas nas exportações. Primeiro, que a gente tem aí, como tu falou, o mercado americano desaqueceu muito, está com estoque muito alto. A gente viu que tem um estoque gigante no mercado americano. Eles compraram, estão com estoque muito alto. Então, enquanto não queimar o estoque deles, a gente não vai ver a volta, tá? A gente não vai ver volta de aumento de exportação. E tem um segundo elemento que tem que ficar preocupado, tá? Que não é conjuntural, não é essa coisa assim, quando queimar o estoque, volta. A gente tem o retorno da China, né? A China tinha sumido um pouco do mercado internacional, né? A China tinha sumido um pouco. Em 2021 e 2022, a China meio com aquele problema lá da pandemia, que não abria nunca, abria, fechava, pandemia, eles queriam Covid zero, eles sumiram do mercado. E agora eles voltaram. Voltaram, e além disso, se vocês verem a taxa de câmbio dele, não desvalorizou em relação ao dólar. Enquanto nós desvalorizamos, a taxa de juros chinesa esse ano não desvalorizou. A taxa de câmbio, né, chinesa, a moeda chinesa não se valorizou. Está lá, para tomada do mercado americano, a gente não recomenda. Vamos falar, né? Inclusive aqui na América Latina, eles estão entrando também com força, né? Então, esse retorno da China também, a gente está vendo que eles estão voltando com muito apetite, tá? Eles querem voltar ao que eles eram. Esses 2 componentes que a gente tem que pensar aí nos próximos 6 meses aí, né? O Lelisa, a Sabrina até comenta ali, ela fez um questionamento no chat, essa queda da exportação é exclusivamente consequência da entrada do calçado chinês ou podemos estar sofrendo perda de qualidade? Como é que é? Desculpa, eu não consegui ouvir. Ali no chat, a Sabrina, ela questiona, essa queda da exportação é exclusivamente consequência da entrada do calçado chinês ou podemos estar sofrendo perda de qualidade? Não, eu acho que são os 2 movimentos. A gente tem o movimento do mercado americano um pouco desaquecido, né? A gente desaqueceu o mercado americano. E aí, por um efeito renda, assim, né? Que fala assim, desaqueceu, vai cair. Vai cair e a gente tem um outro efeito concorrência. Mas eu acho que perda de qualidade não é perda de qualidade. A gente já está começando a ver, tá? Porque eu não mostrei ali, tá? Mas eu tenho esses números lá. Eu acabei não mostrando porque começa a ficar muito grande a apresentação e aí fica muito pesado, assim, para entender tudo que a gente está falando. A gente começou a ver que os preço médio do calçado brasileiro em dólar subiu. Estava subindo ainda esse ano. Estava conseguindo manter. Só que como despencou nos 2 últimos meses, inverteu, tá? Nos 2 últimos meses, a gente vê que começou a cair o preço médio em dólar do calçado brasileiro, tá? Parece que mesmo com a queda ali de fevereiro e março, a gente ainda consegue subir um pouquinho o preço. Mas abril e maio, se eu não me engano, já caiu o preço médio do calçado brasileiro, no mundo, né? Geral, né? Que é esse ajuste. Quando começa a ver a quantidade cair, tu tenta, né? Não caiu na mesma velocidade que caiu a quantidade, mas já começa a ter um ajustezinho em preço, já não sobe mais tanto o preço médio do calçado brasileiro em dólar, tá? E aí começa a ter alguns problemas, porque o que a gente viu em 21 e 22 foi subir o preço médio do calçado e subir a quantidade exportada, subiu tudo, tá? E com a desvalorização da moeda, teve uma rentabilidade muito grande as exportações. Agora está invertendo, né? Pode começar a ter perdas de rentabilidade a partir de 23, porque o câmbio está valorizando e tu não vai conseguir subir muito mais o preço. E aí tu começa a ter perda de rentabilidade nas exportações, tá?
não sei se eu respondi a... Ô, Marcos, Oi? tem um efeito argentino ali nas exportações de calçado também, porque a Argentina não tá com aqueles problemas de pagamento lá. Tá, tem um efeito também. Tem um efeito geral, tá, pessoal? Mas o efeito maior é Estados Unidos, tá? Tem um efeito geral. A queda a desaceleração não é um ou outro, parece que todo mundo meio que ajustando em 23 o que era 22, tá? Mas a queda maior é Estados Unidos, o problema maior é Estados Unidos. Se os Estados Unidos volta, não, a queda não é tão grande, né? Mas eu acho que o movimento dos Estados Unidos é muito mais forte que o movimento da Argentina, tá? Isso que eu queria passar. O movimento dos Estados Unidos é muito mais forte que o movimento da Argentina. Acho que o Dudo tá perguntando sobre taxa de juros, né? Olha, eu vou falar um negócio para ti. Pelos comunicados do Banco Central, os comunicados do Banco Central são bem claros. Não existe perspectiva de voltar a cair os juros. Existe uma expectativa de que os juros no final do ano, esteja em torno de 11,5, que é uma queda, sair de 3,75 para 11,5, na verdade, não muda muito o custo do crédito, né? A gente teria que ter uma queda aí, sair de 13 para 8, para 7, daí a gente talvez teria um movimento um pouco mais forte de custo de crédito. O problema desse negócio aí, que custo de crédito alto e spread alto, é juros altos da ponta. E com as famílias endividadas, né? E as empresas com problema, tu não tem crédito na praça, tu não consegue tirar crédito. Então, tu não consegue rolar, entenderam ou não? Tu não consegue... tu tá complicado, tá? Tu tá complicado, né? Aí tu vai no banco para tentar organizar a tua vida e tentar, né? E aí lá o custo do crédito, o spread tá tão alto que tu fala assim, não, mas aí vale a pena eu entrar com recuperação judicial, né? E aí tu não consegue rolar. E as famílias a mesma coisa, né? As famílias é a mesma coisa. As famílias não, já estão no topo na média está lá batendo no topo de endividamento, né? E isso que olha só, o que está ali, vejam bem, tá? Tem um outro fator ali que eu acho que pode dificultar um pouco mais. Aquilo ali é endividamento, né? Ou seja, o quanto que ele pegou de crédito nos bancos e que ele está com a renda comprometida, que está batendo 30% lá. Só que tem um pedaço, pessoal, que não está ali, provavelmente, tá? Que não está ali, que ali é dívida. É cartão de crédito, tá, pessoal? Parcelamento de cartão de crédito. Que não está ali. Tá? Então, a gente não está... nós temos uma dificuldade de fazer o crédito chegar na ponta, né? Porque tu tem esse problema do parcelamento de cartão de crédito, o cara está endividado aqui, está lá, não está sobrando dinheiro no final, né? Enfim. E aí, Tadeu, tudo bom? Tudo certo? Tudo. Cara, então, uma perspectiva macroeconômica para facilitar crédito e diminuir endividamento e, através desses mecanismos aí, acelerar a economia não existe, né? Esse ano eu acho que está difícil, cara. E aí, Tá como é que vai fazer para o pessoal deixar de investir a 1,10 líquido sem R por mês, quem tem dinheiro, e botar em negócio complicado? Não tem jeito, cara. Tem que ser cada vez melhor esse ano, fazer mágica e não tem tem jeito. que se virar. Ou seja, tá sozinho, rema, comandante. Porque eu acho que a subida dos juros foi muito rápida, porque os caras o cara pegou, imagina o cara que pegou no pós-fixado aquilo ali, cara, ele pegou em março de 21 estava 2% os juros. 2. Aí dava vontade, qualquer negócio que tu fazia era bom, melhor que deixar o dinheiro parado, inverteu muito rápido. E quem tinha obra para financiar, para entregar cara, em 3 anos? O construção civil está parado. Eu tive, de novo, eu fiz uma palestra, fiquei 2 dias conversando com o pessoal de banco, tá? De um banco, tá? Eles falaram, cara, a minha carteira de crédito de construção civil todo mês cai, entendeu?
Não tem como, não existe, não tem como o cara financiar, né? E eles deixaram bem claro, eu tenho funding, eu tô cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Só que não tem demanda, cara. E quem tem demanda é muito risco, eles não querem emprestar. Não né? querem. É isso que está acontecendo, porque o cara que quer demandar é o cara que está enforcado, entenderam ou não? Porque ele quer negociar, quer falar, não dá, né? E aí virou esse caos, né? Porque como é que tu faz? Se tu tem um problema de, por exemplo, que a gente tem lá, que aumenta o spread muito rápido ali, principalmente agora esse ano, tá? Por que claro, aumentou por quê? Porque tem um risco grande no mercado, né? Tu tem algumas empresas do varejo que estão pedindo e veja o seguinte, tá? Estão pedindo recuperação judicial. Quando esse risco aumenta, o spread vai aumentar. O que tu teria que fazer? Segura os juros, baixa um pouco dos juros, porque daí tu baixa o custo do cara, e aí tu tenta segurar o final lá. Não sei se entendeu, né? Sim. Porque se aumenta o spread, tem que baixar os juros. O Banco Central aumentou junto os juros, cara, entendeu? Então aumentou o custo, aumentou o spread, aumentou tudo, né? E aí tu tinha os caras saindo da pandemia ali, que de alguma forma estavam tentando retomar. O real não aumentou, se a gente pegar nesses anos, nesse período da pandemia até agora, e ele ficou ele tá lá com a prestação dele para pagar e tentando rolar o crédito. Aí o que começa a acontecer? Ele começa a rolar no cartão, né, pessoal? Ele vai fazendo parcelados no cartão também, né? E aí vira um caos o negócio. Na outra Então, palestra, Tadeu, tu explicou, né, que o maior spread do mundo entre juros e inflação é do Brasil, né? a maior taxa de juros real é do Brasil hoje. Real, não spread. A maior real hoje é do Brasil. Se você pegar lá, nós estamos disparados. E aí o câmbio vai lá para baixo, que é a forma como tu pode controlar a expectativa de inflação, né? Tu joga o câmbio para baixo, tu valoriza o real, gera mais. Não vai subir os preços, porque está valorizando o real, porque os importados estão entrando mais barato, né? E aí tu segura a inflação, mas não está segurando. A demanda tu já matou, na verdade, né? A demanda tu já matou. Pelo fato de ter aumentado muito o endividamento das famílias, né? E nessa subida rápida dos juros desorganiza um pouco ali, né? E agora tu jogou os juros lá para baixo, o câmbio lá para baixo. Enfim, e a gente não tem infraestrutura adequada para crescer em talvez 2, 3 anos a 3%, né? A gente tem ainda um gargalo de infraestrutura. Por isso que esse 3% aí desse primeiro trimestre, para mim, gostaria que fosse, tipo assim, tô vendo que tá voltando, entendeu? Mas eu acho que tá muito difícil. Também não acho que vai ser 1,2 até o final do ano, tá? Eu acho que vai girar em torno de 1,5, aí que também não... 1,5 tu vai falar assim, tá, cresceu 1,5, né? A nossa média de crescimento é 2,2, a gente tá crescendo abaixo da nossa média, né? Eu acho que vai ter que ter alguma ação, Tadeu, porque assim, ó, tu vai ver no nosso segmento calçado, a gente agora teve a feira que animou, mas vai ser a partir de julho pedidos para produzir, tem gente de férias, aí estão fazendo uma feira de verão com o inverno todo dentro das lojas, hoje está super quente aí, de camiseta, sol lindo, e então vai ter que ter muita atenção, porque normalmente a feira de Gramado é frio, os lojistas estão comprando, mas com o inverno todo dentro de casa. Então, eu acho que vai ter que ter alguma ação do governo, agora que aprovaram esse arcabouço fiscal, porque todos os segmentos que estão reclamando, né? Não é um, nem um é outro, né? Então, eu acho que eles vão ter que fazer alguma coisa, subsidiar moradia popular, minha a casa ideia perdida, deixa eu comentar, o Sérgio falou aí sobre o arcabouço fiscal, ele flexibiliza um pouco mais, tá? Do que o outro era. Ele é um pouco mais... Ele tem alguns amortecedores maiores que o outro, que era o teto dos gastos. Por que eu estou falando que ele tem alguns amortecedores maiores, assim? O teto dos gastos era muito assim, quando cai, eu tenho que cortar. Quando a atividade econômica desacelera, eu tenho que cortar, e aí ao cortar eu vou jogar tudo para baixo, junto. Esse ele tem um amortecedor, assim. Na verdade, quando cai, eu não preciso cortar tanto. Entenderam? Não? Sim. Tá? Ele parece que ele tem um jogo, assim, ele consegue... E quando sobe, ele não precisa aumenta tanto os gastos, né? Então, é que a gente chama assim, ele é contracíclico, assim, ele tem um elemento contracíclico dentro dele, tá? E eu acho que ali tem
tem uma questão que é a questão do investimento em infraestrutura, professor. Que ele tem um patamar mínimo. No mínimo, vai ter tanto de investimento em infraestrutura. Porque o que acontecia? Quando cai e tu tem que cortar os gastos, tu vai cortar a infraestrutura em geral. Né? O primeiro corte que tu dá é a infraestrutura, porque ele não é um valor carimbado, né? Tu não é obrigado a fazer todo ano aquilo. Né? E aí a gente está desde 2014 cortando gasto em infraestrutura. E aí a economia trava a economia. Só que hoje a gente tem um problema de infraestrutura e tem um problema de juros. As duas coisas ao mesmo tempo. Né? E aí fica mais difícil ainda. Esse choquezinho de volta, esse choquezinho de fevereiro, né, para mim, foi o efeito de manter as políticas sociais. Como tu conseguiu manter as políticas sociais, ele não afundou, ele segurou. Né? Agora, claro, isso aqui é ali, não vai ficar o resto da vida. Então, a gente vai precisar ter outros movimentos da economia para melhorar. Vamos ver o que vai vir aí também de reforma tributária, né? Enfim, a gente tem... E essa aí que vai ser dura. Arcabouço fiscal é fácil de aprovar. Arcabouço fiscal tá mexendo nas contas do governo, né? Agora, reforma tributária vai mexer nas contas das pessoas, entendeu? Mas pelo que eles estão falando, eles vão tentar mexer o mínimo possível. Tentar deixar a maior base sem mexer. Eu acho vai ter setor que vai, por exemplo, assim, vai ter setor. Por quê? O que eles querem fazer? Eles querem fazer como se fosse um imposto único, né? Nivelar lá, um imposto único para todo mundo. Só que na hora que tu botou o imposto único, para ele não. Porque ele fala, nós vamos fazer um imposto único e na média não vai aumentar a carga tributária. Entenderam? Então eu jogo o imposto único e na média eu não aumento o total da minha arrecadação. Só que para te fazer um imposto único, vai ter setores que vão estar acima da média do valor desse imposto único, vai ter setores que vão estar abaixo da média do valor do imposto único. Ele vai ter que subir de alguns e abaixar de outros, entenderam? Não? Para chegar na média. E aí vai vir a confusão. O setor de serviços já começou a gritar. Porque ele vai ter que subir os serviços, entendeu? Para chegar na média, entenderam ou não? É que é muito desproporcional hoje, né, Tadeu? Uma empresa de lucro real paga 34%, tem gente pagando 4% de imposto, entendeu? Então, assim, para produzir hoje, se tu é importador, tu tem que pagar 34%, porque para acreditar o PIS e COFINS, e aí tem gente trabalhando a 34% e tem gente trabalhando a 4%, entendeu? Eu pago 34%, 27% a 34%. Então, realmente, mas eu acho que o governo vai subsidiar alguma coisa, como ninguém está fazendo um combustível, a ação da Petrobras vai cair, vão fazer com a Caixa, vão botar dinheiro, vão pegar dinheiro de fundo de garantia, vão botar com taxa mais baixa. Esse efeito combustível aí pode ajudar a baixar mais rápido a taxa de juros, tá? Só para lembrar, né? Se eles vão mexer no ICMS depois lá. Porque pode ser que eles abaixaram agora, vão subir o ICMS lá e aí, né? Que na verdade o combustível ainda está com aquela questão do ICMS pendurado, né? Eu acho que tem uma coisa que é movimentação, que a gente não estava acontecendo, é o seguinte... Não falando do governo A, B, C, gostando, não gostando, não interessa. Falando de economia, estão todo mundo no mesmo avião. Esse negócio, essas aprovações agora do Congresso aí, eu acho que vai andar as coisas do governo. Bem ou mal, acho que eles vão conseguir fazer as coisas. E esse negócio de articulação política mudar para o presidente, que ele disse que ele que vai fazer, porque ele deu os cargos, ele vai cobrar, entendeu? Eu acho que os caras, bem ou mal, não sei por quanto tempo, acho que vão continuar jogando ou papel, ou lenha, ou nó de pinho, ou álcool na fogueira. Eu acho que eles vão continuar. A gente vai ver, eu acho, viu, Duda? Eu acho que a gente vai ver a articulação do governo na hora da reforma tributária. Ali o bicho vai pegar. Entendeu? Sim. É ali que o bicho vai pegar. Eles sabem que o bicho vai pegar. Né? Eles sabem que é ali que o vespeiro tá. Então, eu acho que é ali que a gente vai ver o quanto que ele tem de articulação dentro do Congresso. Eu acho que agora está tendo alguns testes. Tipo assim, estão meio que... Tá, e aí? Quanto que a gente tem e quanto que a gente não tem? Para tentar, na reforma tributária, vir mais organizado. Entenderam? Sim. Tomara que na reforma tributária que a gente vai ver o tamanho do negócio. Tá? Que nem... Porque estão falando que agora é no segundo semestre, tá, pessoal? A reforma tributária está para entrar no segundo semestre, agora. Né? Então, ali que nós vamos ver o tamanho do encaixe, entendeu? Sim. Mas vamos ver. Tá bom. Show.
Valeu. Valeu, velho. Um abração aí. O Lelis, últimas duas perguntas aqui da Kate Palage. E ideia do dólar, qual a previsão de fechar o ano? 5 ou abaixo de 5? E a outra pergunta é da Sabrina, da Ingeplan. E não há previsão de facilitação ou incentivo de crédito para as empresas? Olha só, eu acho que o dólar, ele tem a previsão, para mim, é abaixo de 5, tá? Eu acho que não vou, eu tenho um 5 ali só se acontecer alguma coisa muito estranha na economia brasileira, mas acho que fecha abaixo de 5 anos, até o final do ano, né? O Fox, eu me lembro também que uma vez eu mostrei para vocês que o Fox estava dando no final do ano 5,10, 5 e pouco. Eu falei assim, não, isso aqui não vai dar, isso aí esquece. Não é 5,10 nem morto. Eu falei o ano passado já. Para esse ano, né, para 23. Quanto à questão do crédito, a gente tem que ficar olhando o que vai acontecer no BNDES, tá, pessoal? Porque o BNDES está levantando algumas hipóteses. Não, eu vou dar um crédito um pouco mais barato para a empresa, coisa e tal. Só que tem que ver o que vai acontecer com o BNDES, tá? E até que ponto ele vai conseguir mexer na taxa de juros dele. O BNDES está sinalizando um crédito mais barato para a empresa, tá? Então tem que ficar de olho o tamanho desse fundo que tem o BNDES lá, né? E o quanto mais barato, né? Qual vai ser a política aí para de juros menores pelo BNDES. Então, o BNDES meio que sinalizou isso, tá? O BNDES sinalizou esse negócio de, só que quando ele sinalizou isso, o que aconteceu? O Banco Central reagiu e falou assim, se ficar dando crédito mais barato, eu vou subir a taxa de juros. Tipo, sabe, tem umas coisas ali que não... parece que não, né, deu um aviso assim, BNDES, não fica aí subsidiando aí juros mais baratos, que daí eu vou ter que subir a taxa de juros, como se fosse um momento meio de o delegado, sou delegado aqui, eu delega, tá? Faz isso aí, senão eu vou fazer isso. Enfim, mas tem algumas sinalizações ali do BNDES, eu não sei o quanto andou isso, né? Não sei. Acho que o Duda... Tem uma taxa, agora eu estava vendo aqui, Tadeu, tem uma taxa agora que eu lembrei, tem uma taxa de FINEP agora para projetos de inovação, tá? Empresa de faturamento até 16 milhões, taxa é 4,23 ao ano mais TR, tá? E até 16. E acima de 16 tem uma taxa do FINEP para inovação, projeto de inovação de 5,57% mais TR. Só que aí o lance é que precisam de garantia, entendeu? Então o cara vai ter que fazer com garantia real, o que é uma taxa melhor que o banco também pede, mas isso eu estava vendo aí, eu lembrei... E esse aí é específico para inovação, né, Dudu? Tu tem que apresentar uma inovação lá no final. Sim, A FINEP sempre vai ter, e eu vou dizer para vocês, tá? Sempre sobra dinheiro na FINEP, tá? Sempre sobra. FINEP sempre sobra dinheiro. Tá sempre sobrando dinheiro. E mesmo com essa taxa aí, ele está sempre sobrando dinheiro, né? Então, se alguém está pensando em inovação, tem que bater lá na FINEP. Qual é o problema, muitas vezes? Eu não sei se alguém já pegou. Tem uma burocracia, que nem o Duda falou, tem uma certa burocracia para tirar. Né? Então, inclusive, tem uma burocracia na hora de prestação de contas. Tu tem que prestar as contas depois no final lá. Né? Então, é só esse o problema. Tu tem que ter uma organização para cumprir todas as regrinhas da FINEP lá. Mas todo ano sobra dinheiro na FINEP, tá? Todo ano sobra dinheiro na FINEP, tá? Agora, fiquem de olho no BNDES. O que vai acontecer com o BNDES lá? Talvez vai abrir umas linhas um pouco melhores assim, no BNDES. Ô, Marcos. Oi? Amanhã, só complementando, né? Amanhã é o Dia da Indústria, então tem uma sinalização que o governo vai lançar algumas medidas, né? Pelo menos eu estava lendo essa semana no Valor e no Estadão ali, principalmente para a indústria automotiva, né? Que eu acho que é uma das hoje que está mais... A automotiva está parado, né? Está tudo de férias coletivas, automotivo. Com esses juros também, cara. Porque ele vai comprar carro, cara, com esses juros, entendeu? E daí aqui o Rodinei, ele mandou uma pergunta, né? Eu acho que tu falou um pouco ali sobre a China, mas eu acho que ele pede para reforçar como é que é essa invasão de produtos e MPs chinesas, eu não sei o que é MPs aí, Rodinei, se quiser nos ajudar, podem influenciar na cadeia calçadista. Matérias-primas, né? Matérias-primas. Matérias-primas. Porque da minha pergunta, eu vi esses dias uma chamada da Bicalçados falando que o produto chinês já começa a diminuir, né? A ter um aspecto negativo nos empregos, né, da indústria calçadista.
E aí, a gente de matéria-prima também sofre, né? Porque a gente não consegue competir. Queria saber na visão do Marcos, né? Ou seja, se isso... o que ele enxerga, né? Eu sei que tem pontos positivos e pontos negativos, mas queria saber a opinião dele. Não, assim, ó, eu acho que a questão da Bicalçados é que houve um grande aumento de importações de calçado chinês, tá? Houve. Pelo menos até março tinha crescido quase... Nossa, tinha crescido muito, tá? Muito. As importações do Brasil de calçado chinês. E é claro que isso assusta, porque se for assim, vai ter perda, claro que vai ter perda de emprego, tá? E eu acho que, se eu não me engano, eu tinha feito a conta ali, era $2, para. Eu estava entrando em calçados aqui a $2. E eram calçados de têxtil, tá? Eu estava trabalhando muito, estava entrando muito calçados têxtil, tá? A reportagem fala de 1,72, Marcos, ou Isso, seja, $2. abaixo de $2. $2. Me É. lembro assim, tô fazendo assim, porque eu me lembro que faz um tempinho que eu vi esses valores, tá? E é claro, e era especificamente calçados têxtil, tá? Era num segmento que eram os têxteis. E é óbvio, se tu deixar isso, porque não, pessoal, olha só, cara, $2, eu acho que é o custo de um cabedal. Não é é mais barato, é quase o valor de um cabedal, entendeu? Se tu deixar, eles vão fazer. Vão fazer, né? Então já existia ali um movimento da Bicalçados para tentar investigar o que está acontecendo ali, porque 1,70, cara. Alguém consegue vender um cabedal, tá? Mais barato que 1,70? Ah, não, isso é o preço de um metro de material chinês. Então, o que estava acontecendo? Estava entrando, tinha alguma coisa, eles estavam vendendo abaixo do preço de mercado deles lá, eles estavam entrando aqui. Por quê? É esse movimento deles que eles ficaram 2 anos parados, fechados, né? Deve estar, sei lá, tudo estocado, porque parece que, né? E eles estão entrando, tá? E não é só aí, tá? Eu acompanho outros setores, a gente vê revestimento cerâmico, a mesma coisa, eles voltando, mas voltando. Só que investimento cerâmico ainda tem, eles conseguem ter uma proteçãozinha, porque tem um dumping lá no mercado americano contra os chineses. Então, os chineses não conseguem exportar para o mercado americano. Mas aí começa a entrar os caras da Índia, começa a entrar o Vietnã, começa a entrar por outros lados, sabe? Muito barato, produto revestimento cerâmico. Então, eu acho que tem que ser feito alguma coisa mesmo, que não é possível um calçado têxtil ser 1,75, $2. Alguma coisa está estranha ali, alguma coisa está errada. Ou eles estão subfaturando nota, alguma coisa está errada. E tem que ser passível de investigação. Né? É passível de investigação, porque isso aí não é um cabedal. Eu até, na época, eu até pensei, será que eles estão lançando como calçados, mas na verdade é cabedal? Entenderam ou não? Mas a tarifa é a mesma, não tinha sentido fazer esse movimento, né, de mudar, entrar com outro produto em outro código. Então, é preocupante, e eu acho que eles não estão fazendo só no Brasil isso, eles estão fazendo no mundo inteiro. Tá? Eles voltaram do tipo assim, eu quero voltar ao que eu era e eu quero voltar agora ao que eu era. Entendeu? E vai dificultar. Eu acho que vai dificultar a retomada lá, porque agora a gente tem um problema não só dos chineses, a gente tem um problema de demanda mundial, que está se aquecendo, que está mais devagar. Mas quando voltar a demanda mundial e aí a gente começar aos poucos melhorar as exportações, nós vamos ter os problemas dos chineses junto, né? Que eles já vão estar, eu brinco assim, eles já vão querer sentar na cadeirinha que era deles antes, né? Se eles já não vão estar sentados nesse meio aí, tá? Tá joia, Marcos. Obrigado. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, posteriormente pode enviar para nós. A gente agradece a participação de todos. A apresentação e a gravação vai estar disponível na nossa plataforma de inteligência. A gente espera vocês, então, na próxima reunião, que vai ser em julho. A gente manda para vocês ali a data certinho, mas a previsão é de ser em julho. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Boa Valeu, sorte. pessoal. Até a próxima. Abraço. Valeu. Valeu.